Bem-vindos! Vamos falar hoje sobre anotações de aulas itemizadas. Às vezes você tem uma anotação no seu caderno de aulas que você assistiu e elas não estão muito bem organizadas. Então a itemização facilita o aprendizado organizando melhor essas anotações. Também você pode estar estudando um texto e o texto tem muitos detalhes, muitos elementos, e a itemização organiza todos esses detalhes, esses elementos, de forma que você possa verificar relações entre os itens, classificações e outras situações que são interessantes para o aprendizado. Vamos lá. Primeiro, vou me apoiar aqui no uso de um texto da área da física como movimento retilíneo uniforme, e a gente vai ver o modelo mais simples de itemização, tá? Então tem aqui o seguinte texto. Vou ler por um seguinte motivo. Eu quero que vocês percebam algo que no final do processo acontece. O movimento retilíneo uniforme é caracterizado por apresentar um deslocamento contínuo em trajetória retilínea, de modo a manter a velocidade média constante em todo o trajeto, em qualquer intervalo de tempo considerado. A consequência da velocidade escalar média se manter constante é que se torna igual à velocidade escalar instantânea. De acordo com a orientação do movimento ocorrido em relação ao referencial adotado, classificamos o movimento em movimento progressivo, a favor do referencial, ou em movimento retrógrado, contra o referencial adotado. A relação entre velocidade e classificação do movimento leva à relação movimento progressivo ao movimento com velocidade positiva e movimento retrógrado ao móvel com velocidade negativa. A função horária que descreve o movimento retilíneo uniforme é S igual a S0 mais V vezes T, onde S representa a posição final, S0 representa a posição inicial, V representa a velocidade e T o instante de tempo. Por ser uma função do segundo grau, o gráfico S vezes T, representativo do movimento, demonstra uma reta como a relação entre deslocamento e intervalo de tempo, dando uma inclinação crescente quando o movimento é progressivo, ou decrescente no movimento retrógrado. Aí você terminou a leitura, você para e pensa assim, o que lembra mesmo? O que estava no texto? Eu lembro que falava do movimento retilíneo uniforme, lógico, está olhando o título, mas o que está lá no meio, assim, o que você consegue relembrar? Nossa, tinha um negócio lá de tal de movimento progressivo e, nossa, deu branco, não lembro, entendeu? Então, imagina você estar estudando, ler um texto tão cheio de detalhes como esse, grande, e você fala no final, tá, o que eu tenho que estudar para a prova? Não aparece, não fica claro, né? Então a melhor maneira é fazer a itemização do processo de todo esse texto que está aqui. Tudo que você leu. Vamos itemizar e aí vai ficar claro as relações, as colocações, as características, os elementos a ser recordados, e você vê que você pode até falar olhando para o diagrama itemizado todo esse texto novamente do seu jeito. Vamos seguir então para essa etapa. Parágrafo por parágrafo, vamos por partes, a gente vai fazer a itemização. Então, sem mais delongas, movimento retilíneo uniforme. Opa, movimento retilíneo uniforme. Primeira frase importante. Eu vou lá e anoto como um dos itens meus da itemização, o título. É caracterizado por apresentar um deslocamento contínuo em trajetória retilínea. Ó, ele deu uma característica importante, trajetória retilínea. Eu vou lá e coloco assim, um itemzinho, falando, olha, uma das características, olha como eu estou escrevendo todo um pedaço de frases aqui, ó. Uma das características é que ele tem que ter trajetória retilínea. Então, já gravei uma coisa importante. De modo a manter a velocidade média constante. Opa, mais uma, velocidade média constante. Eu vou lá e coloco também o itemzinho da velocidade média constante. Então, já tem dois itens mostrando que esse movimento tem essas duas situações, essas duas características. Volto para a leitura. Em todo o trajeto, em qualquer intervalo de tempo considerado. A consequência da velocidade escalar média se manter constante é que se torna igual à velocidade escalar instantânea. Então, a velocidade média, já tinha escrito aqui, então não vou escrever de novo essa aqui, ó, não vou grifar outra vez, né? Mas aqui tem um termo novo, ó, é igual à velocidade instantânea. Ah, eu vou lá e anoto isso também, ó.
velocidade média, de forma abreviada, usando já simbologia, igual a velocidade instantânea, que é o V sem o Mzinho do médio. E aí já tem, olha como ficou limpo, o parágrafo inteiro está descrito aqui nesses itens. É essa a ideia de itemização, que você possa olhar aqui e você sozinho capaz de reproduzir. Olha, o movimento retilíneo uniforme tem trajetória retilínea, tem velocidade média constante, de tal forma que a velocidade média é igual à velocidade instantânea em qualquer pedaço do movimento. Pronto, tá vendo? Você escreveu e falou do seu jeito na hora de estudar. É esse o caminho. Mais um parágrafo. De acordo com a orientação do movimento ocorrido em relação ao referencial adotado, então agora eu estou falando de orientação do movimento, isso é um termo importante. Então vamos colocar lá, orientação do movimento. Como é mais uma característica do movimento uniforme, fica aqui na mesma linha, na mesma direção aqui dos outros que já existiam e com o mesmo símbolo que eu escolhi para anotar. Podia ser um pontinho, podia ser um número, mas eu escolhi esse símbolo, ele mantém então até o final. Vamos continuar a leitura. Ocorrido em relação ao referencial adotado, classificamos o movimento em movimento progressivo a favor do referencial e movimento retrógrado contra o referencial. Aí eu vejo dois nomes, né? O movimento progressivo é importante, então já venho aqui e coloco, olha, tem o tipo do progressivo. Quando você lê o restante aqui, você vai ver que ele vai falar mais informações do progressivo. Então, se você já quiser registrar o retrógrado, você vai ter que deixar um espaçozinho aqui para estar colocando ele. O que a gente vai fazer? Vamos anotar as explicações do progressivo. A favor do referencial, coloquei deslocado um pouquinho, não fiz um outro item, porque é uma explicação e tem mais informações das explicações. Ele vai dizer aqui, que o movimento progressivo, o móvel, tem velocidade positiva. Eu vou anotar isso também, velocidade positiva lá. Passo um traço para dizer, esses dois são explicação desse aqui. Aí eu não preciso colocar o itemzinho, né? Não preciso itemizar. Eu posso simplesmente colocar um traço e falar, esses dois são relacionados à explicação desse aqui. Agora, continuando para o movimento retrógrado, né? Tá aqui, retrógrado. Vou fazer um outro item embaixo do progressivo. Eu também vou seguir a mesma linha. Ele está contra o referencial, tá lá, e a velocidade dele é negativa. E aí ponho aquele traço também. Ops, mudei muito rápido, né? Mas deu para perceber aqui, Mudando agora o parágrafo, temos aqui a função horária que descreve o movimento. A função horária é mais um desses itens que estão aqui. Eu vou lá, anoto o itemzinho, função horária, beleza. E agora eu vou ver o que ele está falando. Ele vai me dar a fórmula. Ótimo, eu coloco a fórmula como um dos elementos da minha itemização ali. E agora vem a explicação de elementos da fórmula. O S representa a posição final, o S0 a posição inicial. Eu vou fazer essa sequência aqui de traço e colocar todos eles um embaixo do outro. Posição S representa a posição final. S0 representa a posição inicial. Tá lá. V representa a velocidade. Foi. T representa o instante de tempo. T representa o instante de tempo. E aí estamos seguindo. Olha como fica lindo, maravilhoso o trabalho ao terminar tudo isso. Último parágrafo. Por ser uma função do primeiro grau, o gráfico S vezes T. Olha, gráfico é um elemento novo dentro da descrição do movimento retilíneo uniforme. Opa, então vou usar esse daí também e colocar na mesma direção de todos. E aí agora eu vou colocar as explicações do gráfico. O gráfico S vezes T, representativo do movimento, demonstra uma reta, como a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo, dando uma inclinação crescente se o movimento é progressivo e decrescente se é retrógrado. Então, o que eu faço? Vou lá e coloco a reta com inclinação crescente, eu escrevo já direto, reta crescente, né? Não preciso escrever reta com inclinação crescente, por exemplo. Se o movimento é progressivo, aqui em cima tem uma explicação do movimento progressivo. A velocidade é positiva, então eu posso colocar aqui velocidade positiva. Aí a outra reta seria com inclinação decrescente, eu já escrevo que a reta pode ser decrescente, né? São as duas condições. E como o movimento é retrógrado, eu já vi que aqui retrógrado a velocidade é menor que zero, eu associo, mesmo que não esteja no texto. Pronto.
e aí nós temos esse registro do trabalho que era o nosso texto. Vamos comparar o texto agora e a parte itemizada? O texto é tudo isso. Olha a itemização como ela está mais limpa. E você consegue notar assim, olha, o movimento retilíneo uniforme tem 5 elementos a serem citados. Trajetória retilínea, velocidade escalar média, a orientação do movimento, a função horária e o gráfico. Sobre a velocidade média, ela é igual a instantânea em qualquer trecho do movimento. Sobre a orientação do movimento, pode ser progressivo ou retrógrado. Se for progressivo, o móvel se move a favor do referencial, a velocidade é positiva. Se for retrógrado, o móvel se move contra o referencial e a velocidade é negativa. A função horária é S igual a S0 mais V vezes T. É uma função do primeiro grau, onde a posição S é a letra S é a posição final, a S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo. O gráfico, já que a função é do primeiro grau, o gráfico é uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Se for crescente, indica que a velocidade é positiva. Se for decrescente, indica que a velocidade é negativa. Ó, falei do meu jeito, né? Não precisei seguir o autor, né, desse texto aqui. Foi com o que eu consigo, a partir daqui, descrever e lembrar todos os itens depois. Como você gastou tempo fazendo isso aqui, você vai memorizar essas colocações. São 5 elementos, tem esse e esse tipo, esses são os significados, tem esse e esse tipo, você vai recordar melhor essa situação. Então aí fica a dica no processo da itemização, que você tem que ler o texto uma vez, de forma geral, mesmo que você não guarde nada na memória, lê a segunda vez por parágrafo, e aí você vai destacando as palavras-chave ou os elementos que explicam situações importantes. Organiza o conjunto dos termos grifados nos itens sequenciais lógicos, relacionais, e destaca os elementos com uso de cores, traços, números, letras, símbolos, e é como você achar melhor na itemização. É isso, espero que tenha ajudado. No próximo vídeo vamos fazer uma outra itemização, mas com um texto mais extenso e que não seja da área de física, para vocês verem a diferença, tá bom? Um abraço a todos aí.